Olá, amigos, vamos à questão número 9. Uma bateria de força eletromotriz 12 volts e resistência interna desprezível alimenta o circuito resistível indicado na figura. Está aqui o meu circuito. Quais os potenciais nos pontos A e B referidos à Terra, ou seja, em relação à Terra? A gente sabe que o potencial da Terra, meus amigos, ou seja, esse ponto aqui tem potencial nulo, ou seja, o V da Terra é sempre igual a quem? A zero, ok? E ele pergunta na letra B, qual a resistência que deve ser adicionada ao circuito entre os pontos C e D para que o potencial no ponto A referido à Terra torne-se igual a 6 volts. Bom, o primeiro passo é que essa questão nós podemos resolver de duas maneiras. Eu vou resolver da maneira mais simples, usando a lei de Kirchhoff. Eu tenho aqui uma corrente 1 e uma corrente 2. A corrente sai sempre do polo positivo, então ela faz esse caminho aqui. Eu chamaria essa corrente aqui de I1, tá certo? Já do outro lado, nós temos uma outra corrente, que eu vou chamar ela de I2. Reparem que eu coloquei elas no mesmo sentido, até porque elas saem sempre do polo positivo ou negativo. Aqui nós temos duas malhas importantes, a malha 1 e a malha 2, tá certo? Em relação à malha 1, eu posso fazer o seguinte. Como a gente sabe, e eu chamei a malha 1 a malha da esquerda, certo? E eu sei que U é igual a R vezes I, ou melhor, né? Somatório dos U's é igual ao somatório dos RIs. Repare bem que ali no meu circuito, a única DDP que eu tenho na malha 1 alimentando a malha 1 é DDP de 12, certo? No caso, somatório dos RIs ficaria 2 mais 4 vezes I1, certo? No caso aqui ficou bem simples, porque aqui é igual a 6, joga para lá dividindo, e 1 é igual a 2 amperes. Fácil, né? Essa é a corrente I1. Já na malha 2 faremos a mesma coisa. Douglas, mas na malha 2 o que você vai usar? Somatório dos U's é igual a somatório dos RIs, né? Segundo a lei de Kirchhoff. Lei das malhas, né? Nós temos a lei dos nós, somatório das correntes que chegam num nó é igual ao somatório das correntes que saem daquele nó, né? E a lei das malhas, que diz que o somatório dos U's é igual ao somatório dos RIs. Então eu posso pegar de novo o 12, porque ela é a que alimenta a malha 2, é igual a única resistência 6 vezes o I2. E aí, logicamente, passamos o 6 para o outro lado dividindo, e 2 é igual a 2 amperes. Uma coisa que é interessante na questão é o seguinte, qual é a corrente que sai daqui, né? No caso, que sai do polo positivo do 12. É a soma de I1 mais I2, até porque é o somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem. Logo, essa corrente aqui é I1 mais I2, é a primeira lei de Kirchhoff, né? No caso, seria 4 amperes. Bem interessante, né? Esse item. Mas o que ele pergunta para você na letra A? Ele pergunta quais são os potenciais nos pontos A e B referidos à questão. Bom, se aqui é o zero, senhores, o potencial do ponto A é o potencial de todos os pontos aqui em cima desse ponto, né? Vou botar aqui uma corzinha desse ponto e desse ponto. Então, na verdade, o potencial do ponto A é 12 volts, certo? Esse seria o potencial do ponto A. Agora, ele pergunta na questão o potencial do ponto B. Uma das coisas que é interessante é que a corrente ela vem daqui, ó, de A para B, certo? Então, se a gente já tem o potencial de quem? Do ponto A, ficaria assim, ó, 12, né? Que é igual, ou melhor, perdão, gente. Seria assim, U de AB seria o potencial de A
menos o potencial de B. Sendo que o potencial, a diferença de potencial entre A e B é a resistência naquele ponto vezes a corrente que passa por ele. No caso seria 2 vezes 2, repare, a resistência aqui é 2, certo? É igual ao potencial de A, que é 12, certo? Menos o potencial de B, que é o que eu quero saber, correto? Aqui vai dar 4, jogo 12 para lá, então vai ficar 4 menos 12 é igual a menos VB. Logo, VB é igual a 8 volts. É o potencial do ponto B, ok? Calculado o potencial do ponto B, isso aqui é a letra A, né? A gente ainda está na letra A. Calculou o potencial de A, calculou o potencial de B. Na letra B, ele pergunta o que, senhores, para você? Ele pergunta assim, qual a resistência que deve ser adicionada ao circuito entre os pontos C e D, ou seja, ele quer botar uma resistência aqui, tá certo? Para que o potencial no ponto A referido à Terra torne-se igual a 6 volts. Bom, uma das coisas que a gente já pode concluir é que, como aqui a resistência equivalente é 6, aqui a resistência equivalente é 6, a corrente que vem para cá é sempre igual à corrente que vem para cá. Só que como agora ele disse para você que o potencial em A, né, ele se tornou 6 volts, então a diferença de potencial aqui, ó, meus amigos, é 6, certo? Então, olha que interessante, eu posso dizer que U é igual a E menos R vezes I. Reparem que esse R aqui é o R que eu estou colocando entre os pontos C e D. Ó. É o valor dessa resistência aqui, ó, que eu estou querendo calcular, certo? Como eu já tenho o potencial de quem? É a diferença de potencial entre A e a Terra, né? No caso é 6 volts. Como eu tenho a minha fonte, né, que é o meu E, que vale 12, eu quero saber a resistência, só falta calcular a corrente que passa por aqui. Mas a corrente que passa por aqui é bem simples. Repare que agora a diferença de potencial entre A e a Terra vai ser igual a 6. E como a resistência aqui é igual a 6, para calcular o I1, que é igual ao I2, senhores, é U sobre R. Então, o I1 e o I2, que são iguais, vai ser igual a 6 dividido por, bom, tanto faz fazer por um lado ou pelo outro. Aqui é 2 vezes 4, ou 2 mais 4 vai dar 6. Aqui também é 6. 6 dividido por 6, isso é igual a 1 ampere. E repare que essa corrente I, ela é a soma de I1 mais I2, como eu tinha feito lá no circuito anteriormente. Então aqui a corrente vai ser igual a quem? 1 mais 1 é igual a 2. Jogo 12 para lá, vai ficar menos 6 é igual a menos 2R, né? Menos com menos, meus amigos, é lógico, vai ser positivo, não é isso? E o cálculo da minha resistência, senhores, que eu vou ligar entre os pontos C e D lá, vai ser igual a 6 dividido por 2, 3 ohms. Correto? Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima questão, senhores.